Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Instituto Neucor aqui no YouTube e hoje mais uma vez com mais uma entrevista para você. Já vou pedir para você se inscrever, compartilhar também essa publicação e também ir lá no nosso Instagram @Instituto Neucor, porque hoje aqui direto do Instituto Neucor estamos aqui com mais um café com o Neucor. Hoje nós estamos aqui com a pessoa que é responsável pela fisioterapia neurológica. Então, estamos aqui com o Dr. Pedro Wilbert e ele vai falar da sua formação e a gente vai externar um pouco mais o assunto para você ter total conhecimento. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Flávio. Gente, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio. É um prazer para mim estar aqui juntamente do Flávio, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Enfim, me chamo Pedro Wilbert, sou fisioterapeuta. Trabalho na área de reabilitação neurológica, pós-AVC, é minha área de maior afinidade hoje. Sou formado em fisioterapia pela ACE, Faculdade Guilherme Gimbel, aqui em Joinville, há aproximadamente 8, 9 meses, mais ou menos. Durante a faculdade eu sempre tive uma afinidade muito grande com a reabilitação neurológica. Fui pesquisador no núcleo de pesquisa em neuroreabilitação da faculdade. Então, desde o início, a partir do meu terceiro ano da faculdade, eu sempre tive muita experiência e a oportunidade de estar convivendo com esse tipo de paciente pós-AVC, né? Então, essa afinidade ela já foi sendo construída no decorrer da minha formação, né? E hoje aqui estamos, né? Sou fisioterapeuta aqui no Instituto Neucor e também no Hospital da Unimed, mas é um prazer muito grande para mim estar podendo propiciar a esses pacientes uma reabilitação diferenciada, que é sempre a proposta aqui da Neucor. E hoje eu acho que vocês vão entender um pouquinho melhor o porquê que é tão diferenciado e a importância de ter essa diferenciação para os pacientes poderem ter uma melhora de fato importante na vida deles. E quando a gente fala dessa importância na reabilitação, é justamente o que o Instituto Neucor prega num atendimento individualizado, porque precisa de uma atenção completamente diferente para um paciente, principalmente pós-AVC, né, Pedro? Com certeza. Aqui na Neucor, né, todas as especialidades, seja na ortopedia, na cardiorrespiratória, né, de maneira geral, todos os nossos profissionais aqui, eles seguem esse mesmo princípio, né, da individualização, de ser um tratamento personalizado e para o indivíduo com as suas peculiaridades, né? E isso se aplica a todos, mas sempre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre a parte dos pacientes neurológicos, eu enfatizo ainda mais isso, porque é muito importante que eu sempre faço uma analogia muito legal, que é o seguinte: o paciente pós-AVC, né, ele teve uma lesão no seu cérebro e a área desse cérebro que foi lesada, né, ela desaprende a fazer o que ela é responsável, né? Digamos que tem uma área que foi machucada, né, lesada, que ela é responsável pelo movimento do braço, da perna. Então, se ela foi machucada, ela deixa de ter a capacidade de ter esse controle, certo? Então, a analogia que eu faço é que a gente imagine o paciente neurológico como se fosse uma criança, um bebê de um ano, próximo do seu 1 ano, onde ele está ainda aprendendo a andar, né? Então, ele não sabe andar, ele é como se fosse uma folha em branco. E a gente, né, os pais ou os terapeutas nessa situação, a gente propicia para o paciente, ensina ele a andar, né? Então, o paciente pós-AVC é justamente isso, ele está reaprendendo a fazer movimentos do zero, né? Então, é uma folha em branco onde o fisioterapeuta ele tem o papel e a responsabilidade de dar estímulos para ele, para que ele consiga ir desenvolvendo essa capacidade novamente. Então, o porquê de ser ainda mais importante essa individualização nesse perfil de paciente? Porque não tem como o terapeuta conseguir dar a atenção devida que esse paciente precisa na sua terapia, ele estando atendendo mais de um por vez, ou que seja numa sessão de menos de 1 hora, né? Então, precisa ser uma sessão prolongada, que seja feita com paciência, que a conversa com o paciente ela seja clara e que seja com calma, para que ele entenda o que ele tem que fazer, para que serve esse movimento, como que vai ser o processo que ele vai passar até ele conseguir desenvolver os movimentos novamente. Então, ela é uma reabilitação muito minuciosa, que necessita de uma atenção muito especial, assim.
tanto na parte, né, de fato, pelo paciente ele ter uma doença, né, que está sendo reabilitada, mas também pela parte psicológica e social dele, né? A gente acaba... Ele precisa voltar a ganhar a confiança, né? Exatamente. Porque muitos dos pacientes que chegam aqui, eles eram 100% ativos e daqui a pouco existe essa quebra, né? quebra, exatamente, e aí esse meio tempo é muito importante. E eu queria, inclusive, que você explicasse para a gente, né? Porque muitos, obviamente, que estão assistindo são leigos no assunto, principalmente aquele que teve um AVC, então pós-AVC, foi diagnosticado, ok, tem o tratamento, e existem as sessões. Qual que é a jornada de atendimento desse paciente? Né? Quando ele sai de um hospital e vem para a clínica, o que acontece com ele aqui? Ele é reavaliado? Como é que funciona? Como é que é essa jornada de atendimento? Ótima pergunta, Flávio. O que acontece, né? Existem vários tipos de paciente que sofreram AVC, né? Tem alguns com mais comprometimento, outros com menos comprometimento. E quando eu falo sobre essa jornada, eu acabo exemplificando sempre o paciente o mais grave possível, né? Então, vamos imaginar um paciente que ele saiu do hospital, teve alta hospitalar e ele ainda não consegue andar, né? E esse paciente, ele sempre tem, né, em mente aquele objetivo final dele, assim, eu quero voltar a andar, quero voltar a fazer as minhas coisas, eu quero voltar a me relacionar com a minha família, poder fazer as minhas caminhadas, né, ou um lazer, algo que ele goste de fazer. E esse é sempre aquele objetivo final dele, né? E muitas vezes esse paciente ele cria uma ansiedade, que ele quer chegar lá logo, né? E a reabilitação neurológica, ela tem uma tendência a ser um pouco mais longa, né? Então, eu sempre trago para ele nessa jornada, já no primeiro momento que eu tenho a oportunidade, eu falo para ele sobre a escada neuroevolutiva, que eu chamo, que seria cada degrau que ele sobe, o que ele vai evoluindo até ele conseguir chegar naquele objetivo final. Seria como se fosse um alinhamento de expectativas, né? Então, vamos imaginar que esse paciente ele chegou aqui na clínica, ele é reavaliado, né, por mim, e ele ainda não está conseguindo andar, ele é um paciente cadeirante, ele tem uma ansiedade grande para voltar a andar. E eu falo para ele assim, né, eu compartilho da mesma vontade dele, eu quero fazer com que esse paciente retorne a deambular, a caminhar, só que eu pergunto para ele assim, seu João, seu fulano, como é que está a tua mobilidade na cama? O senhor está deitado, né? O senhor consegue girar de um lado para o outro, né? Consegue se movimentar? Como é que está para ficar sentado na cama? O senhor consegue passar? Está deitado e depois fica sentado? Ainda não consigo, preciso de ajuda, né? Então, eu falo para ele, opa, mas como que a gente está pensando já em voltar a andar, sendo que nós ainda temos outros degraus para subir antes de chegar lá, né? Então seria, eu tenho uma boa mobilidade no leito, estou conseguindo virar de um lado para o outro, estou conseguindo sentar na cama sozinho ou com pouco auxílio, depois estou conseguindo ficar de pé com auxílio, fico parado, bem equilibrado, de pé. Depois, sem se apoiar em nada, sem em se pé, apoiar em nada. Ou seja, as pernas já conseguem aguentar o peso do corpo dele. Exatamente, né? Então já está ficando de pé, aí depois está de pé sozinho, depois consigo dar um passo para frente e voltar para o mesmo lugar, né? Então o que eu quero dizer com isso para o paciente? Eu sempre mostro para ele que tem vários degraus que ele vai subir antes de chegar lá no topo da escada, que é o objetivo final dele, né? Então a jornada que você perguntou, né, seria nada mais nada menos do que nesse primeiro momento ele chega, né, no primeiro degrau da escada e no decorrer das sessões que a gente vai trabalhando com ele, sempre voltado a uma tarefa e a uma atividade do dia a dia que vai de fato fazer uma diferença na qualidade de vida dele, ele vai aos poucos no decorrer das semanas subindo um degrau depois do outro, até a gente chegar lá em cima da escadinha, que é o objetivo final do Onde paciente. ele quer, exatamente. Então, a gente pode observar que realmente é a importância dessa conversa, né, com o paciente aqui, essa reavaliação, vamos dizer assim. E obviamente, né, doutor Pedro, que não existe um tempo, né? Daqui a tanto tempo você realmente vai chegar no seu objetivo final. Porque cada paciente tem a sua linha de evolução, depende do que aconteceu com ele, né? Então tem aquele paciente, como você falou, de repente ele já se mexe um pouco na cama, ele já não consegue andar, ou aquele outro que tinha muita mobilidade, era até um atleta e de repente aconteceu alguma coisa. Então cada paciente realmente tem o seu tempo. Não existe um prognóstico fechado para dizer assim, não, isso aqui em
8 meses a gente para. Porque muitos, de repente, podem demorar 8 meses, como pode demorar 4, como pode demorar 1 ano, como pode demorar 3, como pode demorar 10, né? Exato. E esse é um ponto bem delicado, né, da reabilitação, porque a gente tem que tomar um cuidado muito especial. A expectativa dele é chegar o quanto antes naquele objetivo final e parar com a fisioterapia, né? Exato. E esse cuidado especial é porque ao mesmo tempo que a gente quer buscar dar uma previsão, um prognóstico, né, que ele vai melhorar logo, a gente também tem que tomar um cuidado especial para não criar uma falsa expectativa que vai gerar uma frustração no futuro, né? Então, eu também sempre tomo um cuidado especial com isso, né, onde ao invés de falar de prazos, eu falo da escada neuroevolutiva. Legal, tá? muito bom. Porque quando eu denomino um prazo, né, em 3 meses tu vai sair daqui andando, pulando, correndo, né? Eu confio no meu trabalho para buscar esse objetivo. Mas se ele não chegar, frustra. Né? Exato. Dentro de uma expectativa... Não só ele, a família como um todo, porque ele chega em casa e vai contar, né? Exato. Olha, o fisioterapeuta falou para mim que daqui a 3 meses eu já estou correndo, jogando bola. Exato. E não acontece. E às vezes esse paciente ele já teve ótimas melhoras, mas na cabeça dele ficou definido que no final de 3 meses ele chegaria naquilo lá. E quando ele percebe que ele não chegou naquilo, a tendência é esse paciente apagar da cabeça dele toda a outra melhora que ele teve. Ele só resume a reabilitação dele a não cheguei naquilo. E não, por exemplo, ganhei tudo isso, porém ainda vou chegar lá. Né? Então é um cuidado bem especial que a gente tem que ter, né, para ao mesmo tempo não desmotivar o paciente ao ponto de ele falar que ele vai ficar anos fazendo fisioterapia, mas também não dar um prazo muito curto que pode gerar uma frustração também. Nessa linha, vamos lá, né? Um paciente ele tem 100% de mobilidade, faz as suas atividades, a gente coloca aqui então 100%, né? E de repente ele sofre um AVC, ele tem um AVC e ele fica com a sua capacidade de mobilidade, então ele cai de 100, ele cai para 20%. Nós temos 80% para recuperar. Em 100% dos casos, recupera e chega no 100% ou não? Ou qual que é essa melhora? Às vezes a gente só consegue melhorar 10%, 20%, ou cada caso é um caso? Cada caso é um caso, mas quando eu converso também nisso com pessoas de maneira geral, e é bom estar podendo falar sobre isso, o que era 100% antes, ele ainda vai ter o 100%, no aspecto de o número, ele continua 100%, mas é um novo 100%. Ok. É uma nova realidade, o que a gente chamaria, eu vou voltar ao normal? Vai, mas esse normal é um novo normal, tá? É uma referência diferente, né? Nesse caso dos pacientes. O que é o novo normal? É ele conseguir ser independente. Conseguir fazer as tarefas do dia a dia dele, né? Concluir essas tarefas. Agora, como ele vai concluir, com quanto tempo, né? Lavar a louça, antes lavava em 5 minutos, agora vai lavar em 20. Né? Essa é o novo Mas vai normal poder dele. lavar a louça. Mas vai estar lavando a louça. Okay. Vai conseguir contribuir com a família, vai conseguir caminhar do ponto A para o ponto B, comprar o pão na padaria, voltar para casa. Antes ele caminhava 5 quilômetros lá em volta lá no quarteirão na casa dele, agora talvez ele só caminhe 1 quilômetro. Exato. Mas vai conseguir caminhar. Exato. Então é um novo normal, né? Onde a gente traz para o paciente que a gente quer buscar funcionalidade e independência. Né? Às vezes ele vai voltar a caminhar, né? Vai estar caminhando, só que ele vai estar caminhando com um novo padrão de marcha, né? Claramente a gente vai conseguir observar que um dos lados do corpo, né, uma perna, por exemplo, vai se movimentar de um jeitinho mais diferente, característico, né, decorrente da doença. Porém, no final das contas, na ponta do lado o paciente está andando. Ele vai do ponto A para o ponto B da mesma maneira. Né? Então, esse é o novo normal que eu tento trazer para os pacientes. A tua busca, então, na verdade, seria para buscar 100% da independência. Exato. Seria esse. Esse é o não chegar no 100%, mas chegar a 100% da independência. Não, você pode fazer tudo sozinho, porém, com um novo jeito. Exatamente. Né? Talvez um pouco mais lento, um pouco mais devagar, mas consegue chegar na 100% da independência. Exatamente isso, Flávio. Que eu tenho que explicar para o paciente ele também não se frustrar com o fato de, por exemplo, minha perna ainda se mexe diferente, ainda não, ela tem um padrão diferente. Às vezes ele fica matutando na cabeça ali, martelando que ele quer que a perna dele volte a se movimentar exatamente da mesma maneira que antes. Porém, a perna se movimentando um pouco diferente do que era, ela acaba fazendo o mesmo papel, né? Que é conseguir fazer a locomoção do paciente
e só de um padrão um pouquinho diferente, mas que o papel dela, a função é cumprida da mesma maneira. Então eu acabo tentando fazer com que o paciente valorize o aspecto de que ele está cumprindo a função proposta, tá? De um jeito diferente, mas está sendo cumprido. Comemore o aspecto de que está sendo cumprido. Sim. E não que, ai meu Deus, ela está mexendo um pouquinho diferente, e ele fica muito apegado nisso. Eu tento mostrar que o objetivo nosso não é fazer com que a perna se movimente igual, é com que ela faça a mesma função. Perfeito. Né? E que é o que de fato a gente consegue alcançar. Isso é realmente 100% de transparência que acontece com todos os profissionais aqui dentro do Instituto Neocor. A gente, obviamente, tem a mesma expectativa do paciente, todos os profissionais têm a mesma expectativa do paciente, mas é como o Dr. Pedro falou, um novo normal, porém será um normal, tentando buscar sempre 100% da sua independência. Quando a gente fala desses acontecimentos, existe alguma coisa que de repente você estudou ou alguma coisa nesse sentido de que para que não aconteça, vamos lá, um acidente, um AVC, um acidente vascular, então, poxa, aconteceu. Mas existe algo que tipo, olha, sabe aquela pessoa que trabalha demais e estressada demais e pode ter um burnout, não sei o quê? Existe alguma coisa que de repente você recomendaria? Claro que a área médica seria muito mais propícia para falar isso daí, né? Ter mais gabarito para falar, mas existe alguma coisa tipo, olha, melhor você fazer dessa forma, ou melhor para não chegar ao extremo e de repente ter que vir fazer a fisioterapia? Com certeza, né? A gente sempre costuma falar que a gente quer ajudar o paciente a tratar as sequelas do AVC, mas o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas não tenham AVC. Perfeito. Né? Então é através da conscientização e da educação em saúde, né, que seriam tentar minimizar os fatores de risco, né? Que seriam, por exemplo, o sedentarismo, obesidade, etilismo, né, o consumo excessivo de álcool, tabagismo, comorbidades como diabetes, hipertensão arterial, né, que é a pressão alta. Então, seria de maneira geral uma mudança de hábitos positiva, né, que seriam se alimentar melhor, dormir melhor, ter uma boa saúde mental que diminui o estresse, né? E realizar exercício físico, né? Então, todos esses fatores, né, eles atuam de maneira conjunta. Não significa que o paciente, ele é obeso, ele vai ter um AVC. Porque o corpo não avisa, né? Ele simplesmente acontece. Né? Exato. E quando acontece... É devastador. Então, são uma junção de fatores que propiciam com que o AVC aconteça, né? Então, por isso que a gente tem que tomar um cuidado global, assim, né? Eu tenho que me alimentar bem, fazer exercício e fazer uma mudança de hábitos de maneira geral para a gente conseguir minimizar ao máximo esses fatores de risco. Hoje o teu atendimento aqui, praticamente 80%, 90% dos seus pacientes são idosos, né? Mas acontece isso também com frequência em adolescentes, em jovens ou em crianças, enfim? Na sua maioria, né, os pacientes que sofrem AVC, eles são idosos, né? Mas nos últimos anos, aí, desde os anos 90, as pesquisas elas apontam que cada vez mais os AVCs eles vêm acontecendo com pessoas mais jovens, dentro de 15 a 40 anos de idade. Nossa! Né? Então, isso acontece, AVC não é coisa de velho, tá? Então, é algo que a gente sempre... a gente costuma escutar sobre AVC, isso é coisa de velho, não vai acontecer comigo, outra hora eu me preocupo com isso. Né? Mas é algo que a gente já tem... Que é um mito, então, né? E realmente, AVC é coisa de idoso, é coisa de velho, não sei. Exato. Não. É de fato algo que não está certo. O AVC ele acontece com pessoas mais jovens e a gente tem que sim trazer essa conscientização, não só para que não aconteça, né, quando a pessoa é jovem, mas que ela já desenvolva essa consciência da mudança de hábitos para que não venha a acontecer no futuro. Perfeito. O seu atendimento aqui, ele sendo individualizado, também tem uma tecnologia aliada a isso. O que você utiliza, qual que é a tecnologia que você utiliza para, de repente, melhorar a performance do teu atendimento? Com certeza, aqui na Neocor a gente conta com diferentes recursos, né? Claro que eles são complementares à fisioterapia que nós utilizamos das mãos, dos exercícios, né? De padrões específicos que a gente quer trabalhar com o paciente, mas aqui na Neocor a gente conta também com o biofeedback, que ele é um aparelho que ele detecta a atividade elétrica do músculo, né? E ele consegue dar um retorno visual para o paciente do músculo dele agindo, né? Então, através de uma tela, né, a gente consegue visualizar um joguinho, né, que o controle, o que controla o jogo é a ação do músculo. Então, quando esse músculo contrai, ele movimenta o boneco no jogo. Né? Então, a gente conta com esse recurso tecnológico e ele é muito útil principalmente com os pacientes que têm contração muscular, mas que não geram movimento
Então imagine que o músculo do braço ele até se contrai, mas ele não consegue movimentar o braço. Então esse paciente, quando ele tenta falar, dobra o braço, ele não consegue dobrar o braço. Então ele não consegue visualizar que o músculo dele está trabalhando. Para ele vai falar, isso aqui não funciona. Agora, através do biofeedback, ele consegue visualizar numa tela que sim, o músculo dele está trabalhando. Inclusive, ele consegue conscientizar melhor esse controle do movimento. Além do biofeedback, nós contamos também com os jogos sérios, né, que são jogos desenvolvidos especificamente para reabilitação, né? Então, são jogos de equilíbrio, de função do membro superior, né, que ele propicia a possibilidade da gente personalizar as configurações do jogo conforme as necessidades do paciente. Né? Não é como se fosse um videogame que a gente simplesmente aumenta ou diminui a dificuldade. Né? No jogo sério a gente faz isso, a gente diminui e aumenta a dificuldade, mas ele já é desenvolvido pensando nas dificuldades que vão aparecer em um paciente neurológico. Então, específico para aquele paciente. Exatamente, é específico para aquele paciente e todos esses jogos eles já contam com estudos, né, que foram utilizados em pacientes pós-AVC e em sua grande maioria todos esses jogos já mostram melhoras significativas em relação ao equilíbrio, função do membro superior e força desses pacientes. São recursos muito valiosos que a gente conta aqui. E qual que é a parceria que você conta com os familiares? Né? Porque a gente vê que vem muitos pacientes aqui, familiares acompanham, né? Porque obviamente esses pacientes têm a dificuldade de mobilidade, dificuldade motora, enfim, mas tem que ter também aquela parceria de, olha, você precisa talvez praticar alguma coisa em casa, como é que é essa conversa com os familiares também? Porque às vezes a cabeça do paciente fala, cara, não está dando certo, não está funcionando, e tem aquela conversa com a família, né? O estímulo da família ele é de suma importância, porque durante a sessão, a fisioterapia ela dura em média 1 hora, né? 1 hora de um dia de 24. Então, as outras 23 horas do dia o paciente não está com a gente. Né? Então, cabe a responsabilidade, ela recai sobre o paciente, mas também sobre os familiares. Né? Não tem como eu esperar uma melhora do meu paciente, sendo que ele vem para físio, faz 1 hora de físio, depois vai para casa e fica deitado o dia inteiro. Né? Não vai ser 1 hora de fisioterapia num dia de 24 que vai fazer ele melhorar. Ele precisa, no decorrer do dia dele, também realizar as funções dele. Também ter estímulos motores, continuar se movimentando, fazendo as atividades do dia a dia. Né? E se é Você chega a passar alguma coisa para ele de repente fazer em casa? Olha, pega de repente um elástico, um peso, alguma coisa assim. Existe algum exercício? Pô, seria bacana você fazer isso? Ou como é que funciona essa parceria com a família? Para ele se exercitar? Com certeza. Existem exercícios que a gente prescreve para eles realizarem em casa. Né? São exercícios mais simples, que eles precisam de menos supervisão, né? Não precisa de um profissional às vezes corrigindo o movimento, ou uma atividade muito desafiante que possa gerar desequilíbrios e riscos de queda, né? Mas a gente explica para o paciente e a parceria da família é justamente eles estarem constantemente dando esse estímulo, né? E motivando o paciente para ele continuar, né? Se movimentando e buscando a sua melhora. Então é muito importante, a família ela faz um papel importantíssimo na reabilitação. Né? A gente consegue ver muito claramente quando a gente tem uma família ativa e o diferencial que isso faz na reabilitação do paciente. Uma família ativa que traz o paciente para a terapia, que estimula em casa, isso propicia uma evolução muito melhor e mais rápida. Perfeito. Dr. Pedro Wilbert é o nosso fisioterapeuta aqui também no Instituto Neocor. Eu queria que você falasse agora qual que é o tempo que você está aqui, a disponibilidade, deixa o seu Instagram, o seu contato para que as pessoas também possam, né, te seguir e aprender um pouquinho mais do teu dia a dia, conhecer um pouco mais do Dr. Pedro. Ótimo. No Instagram vocês podem me encontrar com @Dr. Pedro Wilbert, né? Lá eu sempre busco postar alguns conteúdos em relação aos meus atendimentos, informações sobre o AVC também. Né? Eu estou aqui no Instituto Neocor como funcionário já fazem 2 anos, mas como fisioterapeuta já há 8 meses. Né? Então a minha disponibilidade aqui costuma ser no período da manhã e do final da tarde. Né? E estou sempre à disposição, né? Tanto com pacientes AVC, lesados medulares, outras síndromes neurológicas. Né? Estou sempre à disposição não só para atender esses pacientes e as suas demandas, mas também para poder orientar e educar, né, todos que têm interesse em relação a essas patologias.
Doutor, eu quero te agradecer pelo seu tempo disponibilizado. Eu sei que tem pacientes já chegando aí, batendo a porta, enfim. Aguardando, né? Mas, então, o Instagram do Dr. Pedro está embaixo, como ele já anunciou. Mais uma vez, um papo mais informativo. E eu peço para que você novamente vá lá no Instagram, tanto do Dr. Pedro quanto do Instituto Newcor, @Instituto Newcor. Segue, compartilha, vejam todos os posts que nós temos lá. Enfim, sempre os nossos atendimentos acontecendo aqui de segunda a sexta em horário comercial, e lá também tem o contato no nosso WhatsApp, é só entrar em contato e a gente agenda a sua avaliação aqui. E esse foi o 4º episódio de mais um Café Com o Newcor.